Tem uma história medieval que se conta de um santo chamado Santo Isidro Agricultor. Gosto dessa história para ilustrar o que vamos falar daqui a pouco, em que esse santo, conta-se a história, né? Que ele fez um pedido para Deus, agricultor, que o ajudasse, que ele via que queria uma ajuda para que fizesse o tempo adequado para a sua lavoura. E pediu a Deus que o atendesse nos pedidos que ele queria fazer a respeito do tempo, se chovesse ou não. E ele notou que Deus atendeu, ia atender o seu clamor. E de fato fez o pedido no dia seguinte: Deus, eu vou começar a plantar, então tem que fazer seca, porque se chover enquanto eu estou plantando, a semente não vai fixar no solo, então eu preciso de seca. E no dia seguinte, de fato, não choveu. E aí ele começou a fazer os buracos na terra e tal, preparar, arar a terra. E ficou lá vários dias fazendo a plantação. E quando terminou, então, finalmente de plantar, falou para Deus: agora pode chover. E aí, qual a surpresa dele? Que de fato no dia seguinte começou a chover. Mas começou a chover cada dia mais forte, mais forte, mais forte, até que ele falou: não, Deus, agora pode parar a chuva, senão vai ter tanta água que vai lavar a semente. Não. Então, para a chuva. Parou a chuva. Ele ficou, pô, ele já começou a já sentir que ele estava mandando demais. Falou, então amanhã, aquela chuviscada assim, só chuviscada de manhã, então. Aí chuviscava de manhã, né? Falou, caramba, né? E ele, então já começou já a teoria que ele bolou, ele pensou assim, nossa, então vai ser a melhor safra da minha vida. Por quê? Porque está indo exatamente no tipo de clima que eu estou pedindo e Deus está me atendendo, né? E de fato ele viu que estava nascendo lá já os brotinhos da plantação, né? Aí ele falou: não, não, Deus, agora fica um pouquinho sem chover para dar um tempo, porque já está molhada a terra. Aí volta a chover. E tudo ele foi falando e foi acontecendo. E aí que foi crescendo, né? Os pés de milho, que ele estava plantando milho, e via lá, então, já cada vez maior aqueles pés de milho, até que o momento em que ele falou para Deus: Deus, agora pode parar de chover porque é o momento da colheita. E aí vai me atrapalhar se tiver muita, muita água que já não precisa e tal. E aí ele foi fazer a colheita. Tirou lá, aparecia lá, de fato, que parecia grande, tinha crescido bastante ah, o milho. Claro, mas você colhe o milho, você tem que tirar toda aquela palha do milho para ter, então, um acesso de verdade se houve uma grande safra ou não. Só olhar o vulto do fruto né, do milho não dá para saber. Tem que fazer a colheita completa. Mas ele já imaginava, poxa, tá tão grande lá os frutos e tal, vai ter muito milho e tal. E aí ele fez a colheita e quando abriu, tinha muito pouco milho. Foi a pior safra dele. E ele ficou muito chateado e foi para a oração. Falou: Deus, eu pedi que o Senhor me ajudasse no tempo e foi a minha pior colheita. Eu queria muito ter uma boa colheita. E Deus respondeu: Isidro, se você queria uma boa colheita, por que você não pediu antes? Você pediu tempo, eu fui te dando, chove, não chove. Você não pediu colheita, você pediu tempo. Eu te dei o tempo, o clima, chove, não chove e tal, de acordo com a sua teoria. Mas se você em nenhum momento pediu, me dê fruto da minha colheita. Às vezes a gente tem nossa teoria, aquilo que é melhor, aquilo que pode ser melhor para a nossa vida, as coisas, e vamos confiando demais naquilo que é essa teoria que a gente mesmo inventa ou a gente recebeu sem nenhuma comprovação, muitas vezes, sobre as coisas. E quando a teoria parece que vai dando certo, a gente vai se animando, igual o Exídro. E aí até vai se arriscando, e pedir mais, e mais uma coisa e outro. E depois a gente pode ter essa triste surpresa, que é o que teve o Isidro, que foi a pior colheita. Ou seja, aquilo que a gente imaginava lá acabou não dando certo, né? É a questão que nós vamos falar um pouco agora sobre a esperança
cristã e a confiança pagã. A esperança cristã é essa de que tem os frutos, porque confia em Deus nesses frutos. Já a confiança pagã é a confiança humana, que é limitada, e que a gente às vezes até se entusiasma, que parece que faz sentido, tem alguma lógica, mas passa o tempo e a gente vê que os frutos são mínimos. Em que situação eu tenho mais frequente na minha vida? Estou nessa confiança humana, nas minhas próprias forças, nas coisas que eu realizo? Ou eu tenho essa esperança verdadeira em Deus? Muitas vezes caímos nessa tentação do Isidro, a tentação de ter essa confiança simplesmente nas minhas próprias forças, né? Alguém está doente? Então eu vou levar no médico. Então que seja o melhor médico, o melhor cirurgião. Ótimo, porque eu cuide disso. Mas em algum momento eu rezei para que aquela pessoa pudesse se curar? Pedi a Deus que cuidasse daquela alma. Fico cuidando muito do humano, esqueço que nós somos corpo e alma. Até do ponto de vista lógico, se eu cuido só de uma das dimensões, eu não estou cuidando do completo do homem. Corpo e alma, então suponho que eu tenho que cuidar então da alma, tenho que rezar, tenho que cuidar dessa parte espiritual. Sem deixar, claro, de cuidar do humano. As duas coisas vão juntas. E muitas vezes nos deixamos levar por esse apelo do humano e esquecemos do sobrenatural. As duas coisas têm que andar juntas, humano e divino. Só o humano não realiza o homem a longo tempo. A curto prazo pode ser, mas em longo tempo, a médio e longo prazo, somente o cuidado do humano e do divino em cada um de nós. Mas o que é essa esperança, né? Essa esperança verdadeira em Deus? Se a gente olha uma definição possível, diz: esperança é aquela qualidade que nos faz desejar a Deus como nosso bem supremo e aguardar com firme confiança por causa da sua bondade e do seu poder. Aguardar a bem-aventurança eterna e os meios para alcançá-la. Aguardar a felicidade eterna. Ou seja, a esperança verdadeira mira a Deus e olha o bem supremo que Ele quer me dar e eu aguardo esse bem. E é fundamentado na bondade e no poder de Deus. Gosto de lembrar essas duas coisas, é a bondade e o poder de Deus. Tem que ter as duas, né? Porque Deus é bom, então Ele quer o meu bem. E por isso que vale a pena esperar nele e pedir, não ficar só no humano, porque Ele quer o meu bem. Às vezes, os santos fizeram assim, às vezes, na nossa oração, a gente pode até reforçar, Deus, que seja feita a sua vontade. Eu sei que a sua vontade é muito melhor do que qualquer apreciação humana que eu tenho. Eu posso ser o Isidro aqui pedindo coisas e posso ter a pior colheita, como eu falava no exemplo inicial. Agora, o que o Senhor tem para mim é muito melhor, então eu confio naquilo que o Senhor vai me dar. Às vezes a gente pode fazer isso, em algumas vezes na nossa vida, e a gente vai ter essa surpresa. Quando eu estava no ensino médio, eu me lembro que no Natal ganhei de presente uma, uma pasta para guardar os materiais escolares. Mas eu nunca imaginava que eu ia ganhar de presente isso porque o que eu tinha pedido de Natal era um relógio. Eu queria um relógio e tal. Eu já imaginava que eu ia ganhar um relógio, não sei o que e tal, né? E eu tinha até falado, eu quero esse modelo do relógio dessa marca e tal, né? E aí, na expectativa, quando eu ganhei, veio o presente, né? Tava embrulhado e era grande assim, né? E aí eu pensei, nossa, então um relógio um presente grande assim, né? Deve ser zoeira, né? Tá aqui dentro deve estar o relógio, né? Até aquele momento eu estava na expectativa. Aí abri a recepção, era uma pasta, né? Uma mochila para colocar o material escolar. Pô, fiquei, moça, decepcionado, pô, tal.
aquele sorriso assim, obrigado, né? Tá, muito obrigado e tal. E tal. E aí eu olhei que o meu irmão tinha ganhado um relógio. Pô, deu raiva, né? Pô, será que houve errado aqui? Ele pediu e tal, mas não, era. Ele também tinha pedido, né? Então ele ganhou, pô. Aí fiquei com raiva pra caramba, pô, mas, né? E aí passou os meses, né? Natal, né? Então, aí, é, janeiro, férias ainda. Aí começou a faculdade, eu já ia começar a faculdade, né? E aí, em março que começaram as faculdades, aí eu fui pra faculdade e eu não tinha, a mochila minha tá muito velha e tal. E aí fui achar as minhas coisas lá, pra pegar o material, não tinha onde levar. Aí eu vi aquela mochila lá, porque eu nem tinha deixado jogada aquela mochila, pô, né? Pô, acho que eu vou pegar essa mochila, pô, é a única coisa que eu tenho aqui pra levar o negócio e tal. Botei lá e fui. E aí quando eu cheguei na faculdade, é, usando a mochila, né? Todo mundo olhando, ô, essa mochila é legal, tá? Eu, mochila, e tal, e todo mundo elogiando a mochila e tal, e eu, pô, resultado, eu fiquei 5 anos na faculdade usando essa mochila, né? Né? E se eu soubesse que era tão boa a mochila, que eu ia precisar dela, eu teria pedido a mochila, né? E o relógio do meu irmão passou um ano, ele quebrou, né? Não, não joguei praga não, eu não joguei praga não. Mas eu falei, pô, eu fiquei um tempão, pô, né? Nossos pais, né? Quem nos conhece bem sabe, pô, ele vai precisar de uma mochila, né? E Deus que é Pai sabe as coisas que a gente precisa, né? Essa esperança é saber, poxa, Deus sabe que eu preciso, né? Sabe muito mais do que eu, né? E eu nem sequer imaginava, pô, essa mochila aqui eu usei um tempão. Chegou um momento que eu estava até rasgando, aí eu queria usar ela mais um pouco, porque ela era boa e tal. Às vezes é isso que a gente tem que olhar, que a virtude da esperança é esperar aquilo que Deus tem para me dar, porque Ele é bom. A esperança se baseia na bondade, essa é a primeira característica. Deus é bom, Ele quer o meu bem. É exatamente isso que me leva a querer então fazer as minhas orações, a ir à missa, a procurar retribuir tanta bondade dele. Tem coisas boas, muitas coisas muito boas na nossa vida. Se a gente está de férias, aproveitar esse tempo, como estamos aproveitando aqui para assistir uma meditação, mas também cuidar das nossas orações. E depois, até quando voltarem às aulas, se a gente volta às aulas, quando voltar, é, querer continuar também com as nossas orações, porque Deus é bom, simplesmente para retribuir tanta bondade de Deus para comigo. A esperança, então, me leva a desejar a Deus como nosso bem supremo e aguardar com firme confiança os prêmios que Ele quer me dar, porque Ele é bom e pode me dar bondade e o poder de Deus. Gosto de ressaltar isso quando falo da esperança. Ele pode. Imagina alguém que promete, olha, eu vou te dar uma viagem para o Japão, né? Mas o cara só prometeu, porque o cara não tem nem condição de comprar nenhuma uma viagem para São Paulo, né? Vai ser muito mais para Japão, né? Que é muito caro, para dar uma volta ao mundo, né? Caríssima viagem. Então, essa foi só uma promessa furada. Agora, Deus pode. Aquilo que Ele fala, Ele pode. Porque é Deus, por definição, todo-poderoso. Aquilo que é bom para mim e é importante para minha salvação, Ele vai me conceder. Aquilo que é acessório, aquilo que não é tão importante assim, não tem razão para que Ele me dê. E mais ainda aquilo que pode ser uma ocasião de perdição para mim, Ele não vai me dar, porque quer exatamente me ajudar a ter a salvação, o encontro com Ele. Uma criança pequena vê uma Ferrari passando. Eu quero a Ferrari, pai, me dê uma Ferrari. Pô, né? Mesmo que os pais pudessem dar, tivessem condição, pô, tem que ser moleque aí, né? Cresce um pouco aí, né? E tal, né? E às vezes nós podemos nos sentir como uma criança que está pedindo um presente exagerado, né? E ou talvez até alguma coisa que vai fazer mal para mim. Ter a esperança em Deus e saber que Ele é bom e pode me dar, mas vai me dar aquilo que é bom para mim, aquilo que vai fazer mal. Eu posso até dizer, a gente pode fazer essa oração agora, nós todos juntos. Deus,
olhando para Cristo que está conosco na Eucaristia, se é de fato é uma coisa que eu gostaria muito, mas que é algo que vai me fazer mal para a minha salvação, eu não quero. Porque eu sei que o Senhor não vai me dar, mas eu também quero aceitar isso. Que de fato eu não quero aquilo que vai fazer mal para a minha alma. Eu quero aquilo que de fato é aquilo que o Senhor quer, é aquilo que vai fazer bem para a minha alma. Aquele presente bem escolhido, que só o Senhor sabe que é melhor para mim, que eu nem sequer sou capaz de imaginar. É, às vezes eu posso ter uma apreciação de que para mim é melhor uma coisa ou outra, e peço aquilo que eu julgo melhor, mas é tão limitado o meu conhecimento, Deus, que se eu sabendo mais do que é melhor para mim, eu aceito aquilo que o Senhor me deixar. Podemos deixar aí isso nas mãos de Deus agora, né? Aquilo que for melhor para que o Senhor me conceda, eu aceito. E aquilo que eu gostaria tanto, que parece que é tão bom para mim, se for para minha perdição, que passe longe, nem sequer quero, né? Aparta de mim aquilo que me aparta de ti, Senhor. Assim diziam muitas vezes os santos. E nós repetimos também isso agora. E aproxima de mim aquilo que me aproxime do Senhor. É isso que queremos. E a vida da esperança, então, espera em Deus e sabe então do seu poder e da sua bondade, que Ele pode e aquilo que Ele que é melhor para mim, Ele vai me dará, e porque Ele é bom e pode me dar. Há algumas caricaturas da esperança, ou seja, parece esperança, mas não é. Tá uma esperança falsificada, é fake. E, e queria ressaltar alguma dessas caricaturas para nossa para o nosso conhecimento, para a nossa vida espiritual ser reforçada. Que fujamos das caricaturas. A primeira delas é a chamada é, presunção da pessoa que confia demais nas suas próprias forças, né? Não, eu espero que Deus vai me dar o melhor, mas eu não vou se fazendo qualquer coisa aqui, né? Confessar, bom, de vez em quando eu confesso, tá? Mas não precisa confessar tantas vezes assim. Então, quando é que confessa? Uma vez por ano, tá? É, se não der naquele ano, no ano seguinte, pô, eu vou ficando muito longe de Deus, uma confissão muito distante. Ah, não, é no final, Deus é misericordioso, no final eu consigo. É misericordioso, mas justo juiz, né? É aquela pessoa que vai abusando dessa esperança e não olha para a realidade das coisas. É o estudante que fala, qual que é a média? Bom, a média é 5, então eu vou estudar para tirar 4,9, porque eu sei que o professor sempre arredonda, né? Então eu estou lá sempre no limite, né? Então não é nem para estudar para tirar 5, não, é 4,9, porque já estou contando até não arredondar. Então estou sempre é, esperando que vai dar certo. Não, a nossa salvação é algo tão importante que eu quero fazer mais. A média é 5, então, mas eu quero tirar acima de 9. Eu quero ter uma margem assim grande, porque vai, né? Vai que dá alguma coisa errada, eu tenho ainda alguma chance de recuperar. Mas a pessoa que cai na presunção abusa dessa misericórdia de Deus, que Deus é bom, mas quer o meu empenho de fazer melhor. Será que algumas vezes caio nessa presunção e me afasto das minhas orações, não faço esse contato com Deus? Penso que eu tô tendo, não, esperança, eu tenho muita esperança, né, de salvação, então por isso até minha esperança é tão grande que eu não faço nada, que eu sei que Deus vai fazer tudo. Não, não, Deus quer que você faça alguma coisa. Isso não é esperança, isso é presunção, abuso da misericórdia de Deus. Santo Agostinho tem essa frase emblemática, típica do santo. Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. É que é a sua colaboração. Se não tiver a sua colaboração, não haverá salvação. Que eu afaste qualquer presunção que haja na minha vida. A gente vai levando a vida como se Deus não existisse, né? Não, tá tudo bem, estou com saúde, tá acontecendo tudo bem as coisas e tal, né? É a pessoa que só lembra de Deus quando acontece alguma coisa que precisa pedir.
É o Isidro lá. Então, faz agora a chuva, faz agora tal coisa. E se por acaso deu algum resultado, já esquece de novo. Que nós não caímos nessa presunção. Quero fazer o melhor também da minha parte para merecer esses presentes tão grandes dessa bondade de Deus. Não quero dar o mínimo, mas quem ama não dá o mínimo, quer fazer mais. E eu quero amar a Deus, então querendo fazer mais. Essa é a primeira caricatura, mas a segunda, né, que é tão perigosa quanto a primeira, que é o extremo oposto. A primeira caricatura é essa, então, da presunção de salvação, de que não preciso fazer nada e tal, e espero demais em Deus, na verdade, é uma falsa esperança, porque Deus espera que eu faça algo da minha parte. Mas a segunda é o desânimo daquela alma que fala, nossa, não tem salvação. Não, Deus pede tantas coisas tão elevadas que eu não vou conseguir fazer, né? Por que tudo que Deus pede é difícil? Aí o cara se desanima. Não, não é que é difícil. Pode ser difícil para esse momento espiritual que eu estou passando, que estou muito longe de Deus e parece difícil. Mas se vou, então, praticando a fé, vai ficando cada vez mais fácil, vou vendo que vai me entusiasmando, porque eu vejo que faz sentido, me dá alegria, né? Alguma pessoa sedentária pede para fazer um exercício, não dá conta, mas começa a fazer exercício, vai para academia e tal. Chega um momento que o cara já, poxa, né? E, e já consegue fazer uns exercícios muito mais elaborados, já, poxa, e dá um ânimo, né? E ele quer continuar fazendo exercício. Essa forma física entusiasma, né? E, então, que olhe para esse lado e não fique nesse desânimo. Nossa, parece que tudo que Deus pede é difícil e é impossível. É, tudo que é bom, Deus é contrário. Não, Deus é o contrário. As coisas boas é que Deus quer que eu faça. Então, essa é a segunda caricatura do desânimo, de pensar, não tem salvação, então vou me levando aqui de qualquer jeito, que eu não vou conseguir mesmo. Alguns são chamados à santidade, Carla Cutis, né? São José Maria, Santo Agostinho, São João Paulo II. Mas outros estão aqui, assim, vai sobrevivendo. Sou eu e meus amigos, a galera e tal aqui. Não, não. Deus convida cada um de vocês, a mim, a cada um de vocês, a sermos santos. Santos de altar. Claro que alguns Deus chama para ter um destaque, para ser conhecido publicamente. Mas todos nós, Deus nos chama para estarmos numa alta santidade, serem celebrados no dia de Todos os Santos. Dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Ou seja, todos aqueles que são santos, mas que não se sabe o nome. Pelo menos isso, essa celebração de Todos os Santos, Deus espera que nós estejamos lá. Alguns se sabe o nome e são os canonizados para servir de exemplo para a humanidade. Mas Deus quer a todos uma santidade elevada. Então, da parte de Deus já está feita, Ele nos quer no céu, mas Ele espera a minha correspondência. E o desânimo é perigoso, porque aí a alma não ousa fazer melhor. E não ousar, eu não consigo, exatamente porque eu não ouso fazer melhor. Costuma dizer que o gado confinado, em geral, é muito fácil deixar ele confinado, porque você faz lá a seca, um aramezinho qualquer ali, você seca lá e bota o bom pasto, a comidinha, e aí o gado vai ficando lá. E a seca é bem leve, considera o peso do gado, às vezes pode pesar mais de 1 tonelada, um bicho daquele. É, e você deixa lá naquele lugar com a seca bem fraquinha, mas que tenha uma boa comida onde ele está lá, ele não vai sair de lá. Vai ficar comendo e fica lá. Se o negócio é apertado, ele fica lá apertado, né? Um, todo um outro passo distante, mas se ele tem a comidinha dele, ele vai ficar aqui. E às vezes a gente fica na nossa comidinha, nesse mundo lá, no mundinho nosso, e não usamos. Tem todo um mundo por detrás, mas eu tenho que romper a barreira do pecado. Romper aquilo que talvez é a ocasião de pecado e que está me aprisionando, e eu estou aqui e não saio.
Então, às vezes eu estou como um gado, cercado, preso no meu pecado. Aquele pecado recorrente, aquelas coisas, e me dá um desânimo, parece que vai ser assim, eu não vou conseguir vencer esse defeito. Não vou conseguir vencer esse nunca defeito essa mentira, que eu sempre solto mentira. Não vou conseguir vencer essa sensualidade que outro e meio eu caio. Não vou conseguir vencer essa preguiça que se instala e arrebenta e eu não consigo estudar direito. Então, eu que sonhava, né? Então, queria passar no curso difícil, já diminui um pouquinho o meu curso, acho que vou fazer esse outro curso. Aí já diminui de novo, agora já estou escolhendo talvez letras tradução japonês noturno, né? Não sei se alguém faz esse curso, mas você olha lá, talvez a concorrência parece que é negativa, né? O que o cara faz já entra, né? Né? Sei lá, só para dizer um curso, mas eu estou rebaixando aqueles meus sonhos, porque a preguiça se instalou e tal, e já estou desanimado com tudo. Não, deixa eu ousar fazer melhor, ousar melhorar, ousar então colocar na pauta esse sonho, ser um sonho verdadeiro e bom, e vou perseguir esse sonho, né? E eu vou ter que ralar então para conseguir. E o verdadeiro sonho que temos que ter é de ser santo. Num centro como esse que nós estamos aqui lá na Suíça, convidaram para dar uma conferência a reitora da universidade. Naquela época era uma mulher, mas ela veio no centro dos homens, como nós estamos aqui, dar a conferência, porque ela era a reitora, então, da Universidade Escola Politécnica de Zurique. E deu a conferência, o tema de engenharia, havia muitos residentes lá que estudavam na Escola Politécnica, com os vários cursos de engenharia e tal. E no final, apresentaram para ela as dependências da casa, que ela tinha ido só para o auditório no começo, e conheceu lá a casa, e lhe falaram, olha, aqui morou um engenheiro que está em processo de canonização, que é o Tony Zweifel. Tem aqui na entrada da casa, tem o santinho lá, quem quiser rezar, está em processo de canonização, ainda não foi nem beatificado, mas tem as virtudes heróicas dele, enfim, que já é, se, se fez o estudo, né? E é muito bonito a sua vida, né? Está em aprovação ainda das virtudes heróicas e depois terá a espera do milagre. Mas, enfim, mas se colocou lá para ela, né, dizendo que está em processo de beatificação, em canonização, o Tony Zweifel. E ela ficou assim impressionada, porque falou: olha, que eu tenho notícia. A nossa escola politécnica temos 4 prêmios Nobel que saíram da escola, mas não tem nenhum santo. Então seria bom que ele fosse o primeiro santo, né? O primeiro santo que saiu da escola, né? E ela ficou entusiasmada, né? Esse sonho de ser santo, isso sim, vale mais do que um prêmio Nobel, porque é vida eterna. E que eu também não me desanime, né? A presunção não caia, né? De pensar, não, Deus no final me faz passar, mesmo sem média. Não caiu nessa caricatura, mas também essa outra, que é perigosa e talvez a mais perigosa, que é o desânimo e de contentar um, com a santidade segunda categoria ou nem sequer uma santidade. Não, eu vou tentar e fazer o máximo possível. E quero me confessar, e quero aprender mais sobre Deus, e quero ajudar meus amigos, quero vencer a preguiça. E aí, como o humano e o divino vão juntos, com Deus eu vou conseguir grandes conquistas também humanas. As duas coisas vão juntas. Acaba o nosso tempo e queria então reforçar essa ideia de que com Deus chegamos mais longe. Lembrava no começo do Isidro, o agricultor, que pensava só com as suas próprias forças e ele mandando em Deus, né, conseguiria alguma coisa. Não, que Deus é que tem o protagonismo e que eu não caia então nessas caricaturas da esperança, nem sequer caia na presunção, muito menos no desânimo. A mãe de Jesus, como foi? Gosto de pensar, Maria é a Imaculada Conceição. Deus encheu de graça a sua mãe. Tinha muitas habilidades, muitas graças. E mesmo assim não levou Maria a ficar parada. Ela foi crescendo em graça de Deus, correspondendo cada vez mais, foi crescendo.
Não ficou estagnado, quis crescer cada vez mais. Não caiu na presunção, nem sequer no desânimo. E o marco grande de Maria de não cair no desânimo foi quando morreu seu filho Jesus na cruz. Maria não desanimou. Meu filho vai aprontar alguma coisa, de fato, aprontou, ressuscitou, né? Que com a ajuda de Maria não caiamos nem sequer nessa presunção e muito menos no desânimo. E coloquemos em prática, né, uma coisa nova, com mais empenho, sabendo que com a ajuda de Deus posso chegar a essa santidade grande.